Olá, bom dia, um bom domingo para você que nos acompanha. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Alameda. O tema desse primeiro semestre, Novos Começos, Valores Eternos. E nós vamos então continuar falando a respeito do Sermão do Monte. Nas semanas anteriores nós temos falado a respeito do Sermão do Monte descrito lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Iniciamos nesse ano de 2023, na nossa primeira aula, falando a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 3. Vamos relembrar o que dizia Mateus capítulo 5, versículo 3. Diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Na semana seguinte, falamos a respeito do versículo 4, que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Na outra semana, versículo 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E na semana passada, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Então, dando sequência nesse Sermão do Monte, nessa série de ensinos morais de Jesus, nós vamos falar hoje a respeito do versículo 7. E diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Pois bem, Mateus capítulo 5, versículo 7, então, é o alvo da nossa aula de hoje, mais uma aula da Escola Bíblica Alameda. Pois bem, vamos entender aqui nesse contexto o que Jesus estava dizendo, porque perceba que há um crescente no discurso de Jesus. Jesus começa dizendo que bem-aventurados os pobres em espírito, e nós já falamos a respeito disso. Jesus está apontando aqui para aquele que olha para si e tem uma visão correta de si mesmo, ou seja, aqueles que se olham e se enxergam carentes da graça e do favor de Deus. E nessa sequência, então, no versículo 7, Jesus vai falar a respeito dos misericordiosos. Quem são esses misericordiosos? Nós vamos, nessa aula de hoje, nos apoiar em algumas literaturas extra-bíblicas para entender o que é essa misericórdia, quem são esses misericordiosos, qual é o perfil dessa pessoa chamada de misericordiosa. Uma das definições comuns que nós temos para misericórdia é que misericórdia é aquilo que eu não recebo, embora eu merecesse. Agora, nós podemos enxergar em outras literaturas e até mesmo na Bíblia que esse conceito de misericórdia ele pode ser um pouco mais amplificado. Vamos entender algumas coisas a respeito disso. De início, eu quero sugerir algumas literaturas, como nós temos feito nas aulas anteriores. Eu quero falar a respeito de 3 livros especificamente, além, claro, de comentários bíblicos que possivelmente você deva ter aí na sua casa, ou talvez você tenha aí bíblias de estudo que também contêm comentários a respeito de versículos bíblicos. Então, você pode se valer desse material para se aprofundar um pouco mais. Mas eu quero falar aqui um pouquinho a respeito desses 3 livros aqui. O primeiro deles, o Sermão do Monte, de John Wesley. O segundo, o Sermão do Monte, de um autor teólogo chamado D.A. Carson. E o Comentário Bíblico de Champlin, que nós temos usado com bastante frequência nas nossas aulas. Pois bem, vamos entender a partir dessas literaturas, então, o que esses autores entendem por misericordioso ou por misericórdia. Olha só, segundo John Wesley, misericórdia é a qualidade pela qual amamos os nossos inimigos. Ele vai dizer ainda, misericórdia é a qualidade pela qual nós abençoamos aqueles que nos amaldiçoam. Também, misericórdia é aquilo que fazemos bem àqueles que nos odeiam. São coisas boas que fazemos a mesmo aqueles que nos odeiam. Misericórdia também é orar por aqueles que, de alguma forma, abusam de nós. Perceba que esse conceito de misericórdia ele vai na contramão
dos ensinamentos do mundo. Nós aprendemos aqui que misericórdia, aquilo que eu recebo da parte de Deus, a partir do entendimento de que eu necessito da presença de Deus, da graça e do favor de Deus, a partir do momento que eu recebo essa misericórdia, eu então vou entregá-lo às outras pessoas, independente de quem seja. Porque, meu irmão, minha irmã, vamos refletir aqui. Eu e você não éramos merecedores da graça de Deus. Eu e você não somos merecedores da misericórdia de Deus. Porém, quando aceitamos a Cristo, quando entregamos as nossas vidas para Cristo, eu e você passamos a ser alvo dessa misericórdia. E uma vez alvo dessa misericórdia, Deus espera que eu e você entreguemos essa mesma misericórdia que recebemos, entreguemos às outras pessoas. Eu quero ler algo que Jesus vai dizer que exemplifica muito bem essa regra, esse princípio que libera uma promessa, porque, voltando ao texto, você vai observar que o texto diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, o texto apresenta aqui uma via de mão dupla. Eu sou bem-aventurado porque recebi misericórdia, mas não retive essa misericórdia. Entreguei ao próximo essa misericórdia que eu recebi. Eu quero ler o que está escrito em Mateus, no capítulo 18. Essa é uma história muito conhecida, uma parábola muito conhecida, porém, eu creio que vai falar muito com você, assim como falou comigo, e vai exemplificar esse mesmo princípio espiritual. Essa parábola é a parábola do servo que não queria perdoar. Eu vou ler esses próximos versículos. O texto, a referência é Mateus 18, do versículo 21 até o versículo 35. Eu quero ler de uma forma rápida, dinâmica, mas eu quero extrair daqui alguns princípios importantes para a minha e para a tua vida. Olha o que diz essa parábola. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? E Jesus respondeu: não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, o patrão ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo, e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. Meu irmão, minha irmã, que parábola maravilhosa, que texto que se explica por si só. Jesus está dizendo aqui que aquilo que recebemos de Deus numa porção infinitamente maior, numa porção que
eu e você jamais conseguiríamos pagar. Aquilo que recebemos de Deus precisa obrigatoriamente ser entregue ao próximo. E aqui, fazendo uma conversão desses valores de 10.000 talentos, nós vamos chegar a um valor de milhões de reais, talvez dezenas de milhões, algo que seria impossível para que aquele homem pagasse. No entanto, aquele conservo, o qual ele encontra no caminho, devia a ele pouco mais do que alguns dias de trabalho. Ou seja, comparando uma dívida com a outra, há um abismo entre esses dois valores. Da mesma forma, como eu disse anteriormente, há um abismo entre aquilo que recebemos da parte de Deus e aquilo que temos que entregar ao nosso próximo. Meu irmão, minha irmã, a dívida que tínhamos com Deus era impagável. Jamais conseguiríamos pagar aquilo que Deus fez por nós. O texto de João 3,16 diz que Deus nos amou a tal ponto que deu o seu único filho. O sangue de Jesus derramado naquela cruz contém um preço impagável por mim e por você. Por isso, a lição central desse texto, eu quero ler novamente Mateus 5,7. Diz assim: bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. O ensinamento de Jesus, aqui no versículo 7, no capítulo 5, vai revelar a lei da reciprocidade. Vai mostrar também que, quando somos alvo da misericórdia por parte de Deus, precisamos rapidamente, obrigatoriamente, retribuir também essa misericórdia. Eu quero ler alguns outros textos contidos no Antigo Testamento e no Novo Testamento que vão também falar a respeito dessa lei da reciprocidade e vão falar também a respeito da misericórdia de Deus. Eu quero ler o que está escrito no Salmo 18, nos versículos 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: para com quem é fiel, fiel te mostras, com o íntegro, também íntegro, com o puro, puro te mostras, com o perverso, inflexível. Aqui nós vemos então essa lei da reciprocidade. Eu quero ler o que está escrito em Lucas, no capítulo 6, no versículo 36, que vai falar a respeito dessa misericórdia que deve ser buscada, perseguida por todos os cristãos. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Lucas 6, capítulo 36, vai dizer assim: sejam misericordiosos, como também é misericordioso o Pai de vocês. Meu irmão, minha irmã, esses textos vão revelar um pouquinho do coração de Deus. Esses textos vão mostrar o quanto nós dependemos de Deus e o quanto nós precisamos imitar as ações de Deus. Deus não nos pede nada que Ele mesmo não tenha feito antes. Eu me lembro nesse momento do texto de Levítico, que diz: sejam santos, porque eu sou santo. Levítico, no capítulo 11, no versículo 45, vai falar isso. O texto de Levítico, quando diz que eu e você precisamos ser santos porque Deus é santo, também nos revela que Deus espera que nós o imitemos, que Deus espera que nós o contemplemos e a partir dessa contemplação, eu e você precisamos então nos tornarmos imitadores de Deus, assim como diz o apóstolo Paulo. Pois bem, nesse ensino a respeito da misericórdia, eu quero concluir relembrando esse conceito de misericórdia. Misericórdia, aquilo que eu recebo sem merecer. E uma vez que eu recebi algo sem ter sido merecedor, eu devo obrigatoriamente entregar ao meu próximo essa mesma misericórdia. Pois bem, nessa sequência então da Escola Bíblica Alameda, na semana que vem nós falaremos a respeito do versículo 8 do Sermão do Monte em Mateus, no capítulo 5. Diz assim, Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E é exatamente sobre esse versículo que nós falaremos na semana que vem.
Eu desejo a você um domingo abençoado, eu desejo a você um dia de culto abençoado para você e para toda a sua família. E nós nos vemos na semana que vem, se Deus assim permitir, na Escola Bíblica Alameda. Deus te abençoe.